Miau, pessoas que sabem que Israel não é vítima nessa história. Tudo bem com vocês? Vamos aí tentar entender como que os caras montaram toda essa estrutura de ataque dentro do Irã. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como Israel conseguiu destruir algumas defesas iranianas a partir de dentro, antes do início do ataque aéreo que devastou o programa nuclear do país. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, os links tendo tanto drones quanto mísseis. Mas o detalhe mais surpreendente é que muitos desses lançamentos partiram de dentro do próprio Irã, operados por comandos infiltrados. De acordo com fontes de segurança citadas pela imprensa israelense, esses agentes, possivelmente ligados ao Mossad, vinham preparando a operação há muitos meses. Claro, né? Segundo Principalmente depois que eles tomaram a Síria. relatório, os comandos israelenses estabeleceram bases clandestinas de drones e mísseis portáteis em áreas estratégicas dentro do Irã. Com essas posições, próximas a centros de defesa antiaérea e outras infraestruturas militares sensíveis. Tudo isso com a missão de neutralizar essas defesas para abrir caminho para uma ofensiva aérea em grande escala. Antes dos caças de combate israelenses entrarem em ação, os drones lançados por agentes infiltrados já haviam atingido lançadores de mísseis antiaéreos nos arredores de Teherã. Essa sabotagem inicial foi crucial, pois permitiu que a Força Aérea Israelense avançasse sem enfrentar a resistência esperada. Em paralelo, o próprio braço aéreo de Israel executou missões de supressão de defesas inimigas, destruindo dezenas de radares e baterias de mísseis. Não, agora, esse lance dos caras ter preparado o ataque por dentro do Irã foi uma parada, foi algo extremamente eficiente e muito bem bolado dos caras, muito bem pensado, né? Porque eles levaram não só gente para dentro do Irã, o Irã tem fronteiras muito grandes, então não deve ser tão difícil entrar, né? Mas eles levaram equipamento e os caras montaram lá, mano. Essa é a... Tirando o fato das defesas antiaéreas do Irã, que a gente está acompanhando aí, não serem eficientes, eles não estão dando conta do volume de ataque de Israel, os israelenses fizeram um serviço muito bom. Muita gente vai aprender com essas coisas aí. Vocês veem que teve aquele ataque grande de drone na Rússia. A gente chama drone, mas no fim não é drone, né? É quadcopter. Teve aquele ataque grande de drone na Rússia. E agora teve esse ataque com drones aí dentro do Irã. Isso vai revolucionar muita coisa, gente. Vai revolucionar muita coisa. Sabe? Esse negócio de mandar os drones lá para dentro e montar lá dentro, e aí tem um ataque aéreo de dentro. Outro ponto interessante para a gente ver é como esse ataque de Israel foi preciso. O próprio Marcelo aí, do Hoje no Mundo Militar, ele falou sobre isso lá no Twitter, né? Que o ataque de Israel foi muito preciso em matar os cientistas, tipo, no quarto do cara. O cara tava dormindo, eles acertaram o quarto que o cientista tava dormindo. Mas em Gaza eles não conseguem acertar o Hamas, né? Em Gaza eles têm que destruir o prédio inteiro, eles têm que destruir o hospital, eles têm que destruir escola, eles têm que destruir tudo. E mesmo assim eles não acabaram com o Hamas. Quer dizer, 1.600 quilômetros de distância, eles conseguem acertar o quarto de um cientista para matar o cientista que estava dormindo. Mas em Gaza, que é do lado, que eles têm um monte de informação, um monte de coisa. Não, aqui não. Aqui a gente tem que destruir o prédio inteiro, porque, infelizmente, o Hamas ele se concentra em áreas residenciais, né, gente? Aí a gente tem que destruir tudo e matar um monte de inocente no processo. Uma missão que coube ao caça furtivo F-35 e... Boa noite, doutora Carmila. Você por aqui, tudo bem, doutora Carmila? Ideal para atacar alvos bem defendidos, como as próprias defesas aéreas em si. Ao todo, cerca de 200 aeronaves participaram da ofensiva, lançando mais de 300 munições, equipadas com bombas de pequeno diâmetro SDB e... Ó, vocês estão vendo essa Raytheon que tá escrito aí? Isso é a empresa dos Estados Unidos, tá? É a empresa americana, Raytheon. É uma das 3 grandes que são as empresas que produzem armamento no mundo. A Boeing, a Raytheon e a Lockheed Martin. mísseis Popeye, guiados por pods de ataque de precisão. Essas armas são projetadas para precisão cirúrgica, especialmente úteis contra alvos fortemente defendidos.
Além dos sistemas de defesa aérea, outros alvos dos drones foram plataformas de lançamento de mísseis balísticos iranianos. Armamentos que representavam um risco direto à população e à infraestrutura de Israel, e a sua destruição reforça o caráter preventivo da operação. Um dos grandes mistérios ainda sem resposta é como os equipamentos e os próprios agentes israelenses conseguiram atravessar a fronteira e se instalar dentro do Irã. Gente, não existe guerra preventiva, tá? Porque se for assim, de repente algum país ali em volta pode terraplanar Israel e falar, então, é uma guerra preventiva, porque Israel tá atacando todo mundo, antes que eles ataquem a gente, eu resolvi jogar 5 bombas atômicas em Israel. Entendeu? Não existe guerra preventiva. Não existe. Só existe guerra preventiva quando são o Ocidente branco ou os parceirinhos deles atacando. Tá? Só assim. Só assim. Porque os outros não é guerra preventiva, os outros é ataque terrorista, os outros estão escalando, os outros estão desestabilizando a região. Só é guerra preventiva quando é o Ocidente branco e quando é amiguinho deles. Onde é que a gente vê isso? Na Rússia, né? Na Rússia. A Rússia ataca a Ucrânia? Não, porque é um absurdo isso aí. É um absurdo. A Rússia atacou um país soberano. Não, Israel atacou o Líbano, o Iêmen e o Irã. 3 países soberanos. Não, o Israel tem o direito de se defender. Isso é guerra preventiva. Você tem que atacar antes de ser atacado. Vocês entendem como é que funciona o duplo pensar? Quando eles falam que o comunismo é 1984, não, cara. 1984 é a Europa, os Estados Unidos. Eles atacam o país dos outros e falam, não, gente, veja bem, a gente atacou para não ser atacado antes. Israel tinha bomba nuclear? Não. Mas poderia ter. A Israel não, Irã, desculpa. Há indícios de que pelo menos algumas das bases de drones foram montadas em áreas abertas, sem camuflagem, próximas aos próprios sistemas de defesa iranianos. Uma ousadia que revela confiança extrema na capacidade de se manterem ocultos. Imagens publicadas nas redes sociais e pela imprensa israelense sugerem que os comandos utilizaram mísseis Spike na versão NLOS, um tipo de míssil que não exige linha direta de visão com o alvo. Essa tecnologia permite ataques a partir de locais seguros e ocultos, com extrema precisão, podendo inclusive ser utilizada para reconhecimento antes da explosão final. Outro elemento central da operação foi a eliminação precisa de alvos humanos, uma lista que incluía cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e altos oficiais das Forças Armadas. Então quer dizer o quê? Cientistas, civis, pessoas comuns foram mortas e tá tudo certo, cara. E tá tudo certo. Entre os eliminados estão nomes como Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e Gholam Rashid, líder do Estado-Maior Conjunto Iraniano. Além disso, 6 cientistas nucleares teriam sido também eliminados. Entre eles, Fereydon Abazi, ex-diretor da Organização de Energia Atômica do Irã. De acordo com fontes israelenses, essa campanha exigiu meses de coleta de informações, óbvio, né? Desenvolvimento tecnológico e uma coordenação minuciosa entre o Mossad e as forças de defesa de Israel. Isso é óbvio, né? Aí, mas sabe, o que vocês... Vamos fazer um exercício aqui do porquê que a China não deixa esses aplicativos de fora entrar aqui, tipo Facebook, Instagram, etc. Porque esses aplicativos, eles pegam muitos dados, né? E aí essas empresas os donos desses aplicativos trabalham direto com o governo dos Estados Unidos, trabalham direto com Israel, tipo a Palantir, né? Então todos os dados que a pessoa fornece para esses aplicativos, por exemplo, postei do Instagram aqui. O Instagram vai saber que se conectou nessa internet aqui. E aí os caras de Israel automaticamente sabem onde é que você tá. Entendeu? É por isso, cara. Esse é um dos motivos, sabe? Um dos motivos do porquê que a China não deixa esses aplicativos funcionar aqui. Tu logou ali no aplicativo do Mark Zuckerberg, Israel já vai saber onde é que você tá. É simples assim. É simples assim. É que normalmente a gente não pensa nessas coisas, né? O povo no Brasil tá muito com essa punheta de liberdade de expressão, liberdade de expressão. Não, irmão, não é só liberdade de expressão.
É isso aí, ó. O cara fica conectando no Wi-Fi de casa e essa informação vai bater direto no Mossad, porque o Facebook vai entregar essa informação para o Mossad. A operação foi descrita como ousada, sofisticada e totalmente secreta, mesmo atuando sob os olhares atentos dos serviços de inteligência iranianos. Essa forma de ataque, com drones lançados do interior do território inimigo, não é exclusiva de Israel. Recentemente, a Ucrânia usou uma tática semelhante contra bases aéreas russas, escondendo drones em caminhões e lançando-os dentro da Rússia. A semelhança levanta questões sobre como essa nova modalidade de guerra assimétrica pode se tornar comum no futuro. Também Há acho. também relatos de que Israel empregou armas montadas em veículos dentro do Irã. A menção remete à famosa operação que eliminou Mohsin Fakhrizadeh, o pai da bomba atômica iraniana, em 2020, com uma metralhadora automatizada escondida em uma picape operada por inteligência artificial. Inteligência artificial não, né, cara? Não, né? Hoje não tem como fazer isso, não força amizade, Marcelo. Prenúncio do que agora vemos em uma escala muito maior. Embora tenha tido um impacto devastador, não está claro se esse tipo de ataque poderá ser repetido em curto prazo. As autoridades iranianas, agora em estado de alerta máximo, devem intensificar a caça a agentes e bases clandestinas. Óbvio, né? Mesmo assim, Israel ainda... Assim, lembrando que dentro do Irã também tem lá o pessoal que não é a favor do regime iraniano e que pode ter trabalhado aí com Israel nessa parada, né, cara? Possui alternativas, principalmente no campo da guerra cibernética, onde já demonstrou ser um dos atores mais eficazes do mundo. O primeiro... Ó, eu vou avisar aqui, né? Vou avisar, porque eu sempre aviso, mas eu vou avisar de novo. Não pode xingar, gente. Principalmente agora que vocês estão aparecendo na tela aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Não pode xingar, não pode xingar. Vai tomar banho. Não me interessa se é membro do canal ou se não é. Eu tô avisando, né? Então estejam avisados. Não pode xingar, gente. O ministro Benjamin Netanyahu já se pronunciou, afirmando que a operação Rising Lion foi apenas o começo. Segundo ele, o objetivo é claro: neutralizar a ameaça existencial representada pelo programa nuclear e balístico iraniano. No seu discurso, Netanyahu declarou que foram atingidas instalações em Natanz, cientistas envolvidos na criação de armas nucleares e elementos centrais da infraestrutura de mísseis do Irã. O que vimos foi uma operação inédita em escopo, ousadia e sofisticação. Uma guerra silenciosa, travada com drones, mísseis e comandos infiltrados em pleno território inimigo. Isso aí com certeza, cara. Muita gente vai pegar o que está acontecendo aí, o que está acontecendo na Ucrânia, estudar. A China com certeza tá aprendendo com isso aí. Não só a China, Taiwan também, né? Porque é uma parada pesada, né, cara? Olha, eu falo que não pode xingar, vai ser banido. 54 minutos, beleza. Um banido aí, o primeiro banido da live. Não pode xingar, gente. Simples assim. Aqui não pode. Vocês querem xingar, vocês vão na live dos outros aí. Com certeza tem muita gente vendo esse negócio de ataque de drone, de ataque interno, e tentando primeiro aprender como fazer e como evitar. Com isso, Israel se junta à Ucrânia, inaugurando uma nova era no campo das operações militares. A era dos ataques invisíveis, mas devastadores, feitos a partir de dentro. E se ainda não está inscrito no canal... Assim, gente, ó, como a gente falou antes ali, né? Israel não é a vítima, tá? Israel tá desestabilizando a região. Israel tá cometendo um genocídio. Israel tá atacando todo mundo. Eles não são a vítima. Eles atacaram 3 países soberanos. Eles não são as vítimas nessa história. Quem é a vítima? O povo israelense, que vai morrer agora com o ataque de iraniano, o povo iraniano, o povo de Gaza, o povo do Líbano, o povo do Iêmen. Esses caras são as vítimas. São as vítimas desse maluco do Netanyahu que já não deveria estar mais no poder, né, cara? Se for o Saddam Hussein, caiu e foi morto por muito menos, tá? O Netanyahu só não cai porque é parça. Só por isso, porque é parça do Ocidente branco, que é colonizador que nem ele, tá? O Saddam caiu por muito menos.